Atenção, atenção a todos os aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS. Semana está começando, novidade para vocês. Fiquem comigo até o final desse vídeo, tá? Notícias importantes dos avanços dos consignados. Vamos prestar atenção aqui com calma. Gente, em novembro de 2025, todo mundo lembra o que aconteceu, né? O pessoal do Banco Master, que foi o Daniel Vorcaro, que é o presidente do banco, ele no aeroporto, essas informações que eu estou passando para vocês aqui é muito importante porque essa semana está se decidindo muitas coisas novas, tá? Vamos prestar atenção aqui. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, então ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo, dando uma de João sem braço, mas realmente a Polícia Federal foi lá e agarrou ele, né? Levou ele pelos costumes lá e é isso que aconteceu. Vamos entender aqui, ó. Quando interceptaram ele no aeroporto, a prisão foi feita ali mesmo, ele não teve como ele sair fora, tá? Ele foi surpreendido, levaram o celular, documentos foram recolhidos e dentro do telefone, tudo que a gente passa para vocês aqui são coisas oficiais, tá? Não é nada inventado pela gente, não. Eu passo para vocês oficialmente o certo. Então vamos averiguar tudo o que foi acontecido lá naquela época, para a gente poder fechar com a semana de hoje e passar para vocês o que está acontecendo. Dentro do telefone, o que tinha lá? O que o pessoal estava esperando? Sempre tem mensagens particulares das pessoas e a Polícia Federal grampeou o celular dele. Nisso, o que eles encontraram? Conversas com visualização única. Foi visualizada uma única vez, tá? E o nome que explodiu nos bastidores de Brasília, quem foi? O Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, tá? Uma das mensagens foi o que dizia no celular. Vamos prestar atenção aqui, ó. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. A outra perguntava: alguma novidade? Conseguiu bloquear? Essas mensagens começaram a circular nos bastidores e viraram manchete nacional nas últimas semanas, tá? Isso aí foi pego naquela época, mas agora eles soltaram na imprensa. Então, o que isso tem a ver com vocês dos consignados? Eu vou prestar atenção para eu passar tudo certinho para vocês. Eu falo com vocês, cada vez nada mais me surpreende no Brasil. O Brasil não é para amador. Então eu vou passar para vocês o que isso vai influenciar na tratativa de vocês em todo o assunto dos consignados, tá? Que o mais grave já aconteceu. E o Banco Master, ligado ao banqueiro, né, que foi preso, está no centro que pode ser a maior fraude dos consignados da história do INSS. Todo mundo estava somente pensando que era só o careca do INSS. Vocês lembram que o careca do INSS ficou na pauta? Quem lembra aqui do que eu estou falando, escreve aqui, Rogério, eu lembro perfeitamente. Porque o assunto estava focado em cima do careca do INSS. Ele era um dos pilares. Só que, no cenário do Banco Master, era uma estrutura gigantesca que foi feita para usar o sistema, né? O sistema bancário e monetário. Lá teve prejuízo de pessoas físicas, empresários e também a classe toda dos aposentados e pensionistas misturado nisso tudo. Ali foi uma das maiores lavagens de dinheiro e coisas erradas que tiveram no sistema do Banco Master. Foi um sistema desenhado junto com esse grupo todo, tudo estava articulado às entrelinhas ali. Então o que a gente tem que entender? A situação do Brasil hoje é crítica. Por quê? É um país que a gente sabe que nada mais surpreende a gente. É um país de um monte de corja de gente aí que é vagabundagem. A gente tem essa liberdade para falar. Hoje, a internet, a gente pode falar o que a gente realmente quer e a gente pensa. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O meu jornalismo aqui, o meu canal do Aposentado e Pensionista, o meu comprometimento com vocês é passar a realidade. Não passo a mão na cabeça de ninguém. Já falei, não tenho político de estimação, não tenho rabo preso com empresa nenhum, com segmento nenhum. Simplesmente eu estou aqui para passar para vocês o que eu penso. E se vocês também concordam comigo e acham que o caminho é esse, a gente tem que realmente delatar e botar a boca no trombone, sim. A gente não pode aceitar o sistema da forma do jeito que está, né? A gente tem que ter respeito a vocês. Todo mundo trabalhou, todo mundo produziu, está passando problema, foi roubado, foi lesado, muita gente teve o dinheiro devolvido, outros não tiveram ainda, estão passando sufoco, e a gente vai passar a mão na cabeça desses caras? Não, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que realmente fazer uma pauta e levantar os pontos negativos, positivos, ver as apurações, ver realmente quem está preso, quem não está, e principalmente trazer o dinheiro de volta aos cofres públicos e devolver a quem é de direito, que são vocês, que são os aposentados e pensionistas. Simples assim.
Esse é o propósito desse canal existir, mandar para vocês informações verdadeiras. E a princípio, todos vocês que estão assistindo aqui, que estão gostando do conteúdo, aproveita, mete o dedinho no like, compartilha, se inscreva e passe para o maior número de pessoas. Tenho que agradecer a valorosos irmãos, amigos, pessoas queridas que estão fazendo esse canal chegar ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhe, tá? Não custa nada. Se tiver o botãozinho do hype ali, que é o HIPE, vai no botãozinho do hype, ajuda no nosso vídeo, pega e passa nos grupos de WhatsApp, Facebook, vamos fazer uma movimentação nesse Brasil todo para a gente chegar e impactar com informações verdadeiras. Sem fake news, com responsabilidade, mandando tudo que é correto para vocês. Muitas das pessoas ainda não estão inscritas no canal. Aproveite e se inscreva, tá? Se inscreva porque vai receber notícias sérias aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, o movimento dentro da CPMI e do INSS continuou a provocar o que ninguém imaginava, uma medida considerada explosiva no Congresso. Foi suspender todos os descontos dos consignados por 180 dias. É isso mesmo que vocês estão escutando. 6 meses sem desconto nenhum do benefício. Se você é aposentado, pensionista ou tem alguém na família pagando consignado, presta muita atenção nesse vídeo até o final, tá? Que eu vou passar para vocês as atualizações dessa semana, porque isso pode significar maior proteção financeira já discutida para os aposentados nos últimos tempos, tá? Ou seja, um choque gigantesco no sistema bancário. E eu quero que o banco se lasque para lá. Não estou fechado com banco, não tenho parceria com banco nenhum. Meu compromisso é com você que está aí do outro lado da tela assistindo a gente. Então vem comigo que a gente vai explicar tudo o que está acontecendo aqui no melhor formato. Primeiro a gente tem que entender o tamanho da bomba. O que isso aconteceu aí da pior forma. A CPMI do INSS, ela está investigando o que já está considerado um dos maiores escândalos da história dos benefícios, né, dos previdenciários, e tudo começou com os descontos associativos ilegais. Foi mais de 6 bilhões de reais retirados dos aposentados sem autorização. Tá? Isso aí foi um absurdo. Mas agora o foco da investigação mudou completamente. O alvo agora passou a ser os empréstimos consignados. Tá? E o número assustou mesmo, aumentou de uma forma, alastrou mesmo. Foi de uma forma absurda. Tanto que a comissão já identificou que mais de 1,6 milhão de pessoas, milhões, né, de aposentados estavam pagando os empréstimos que nunca contrataram. Contas abertas sem autorização, enfim, foi o oba-oba. Contratos que não existiram, empréstimos renovados automaticamente, descontos que chegaram a mais de 35% da renda mensal da pessoa. Onde é que já se viu a pessoa pagar uma coisa absurda que vai comprometer a sua forma de você viver, de você cuidar da sua família, pagar seus compromissos básicos? Não tem como, a gente não pode aceitar isso. O rombo foi estimado, para vocês terem noção, ultrapassou 70 bilhões de reais. Não foi milhões, não. Mais de 70 bilhões de reais. É dinheiro a dar com o pau. Tá? E é exatamente nesse ponto que o Banco Master entrou. Com um sistema que ele foi criado e desenhado para prejudicar toda a população. Não foi só aposentado e pensionista, não. Teve empresários que rodaram, se deram mal, pessoas físicas que entraram com o olho grande porque eles estavam oferecendo. E tudo que acontece de ruim com o ser humano, eu sempre falo, é a porcaria do olho grande. Quando a pessoa é olho grande demais, se arrebenta. Tem que ter equilíbrio na vida. Um sistema bancário que ele oferece um CDI, oferece percentuais altíssimos, muito acima do que já existe no sistema bancário, gente, não faça porque é golpe. Toda a gente que entra com o olho grande, se o troço está dando, vamos dar um exemplo, se o troço dá 1%, e você encontra uma pessoa falando para vocês que vai dar 5%, 6%, 10% de lucro, a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, sai fora que isso é esquema de pirâmide. Uma hora isso vai estourar e vai acabar ferrando a vida de vocês. Então não sejam ingênuos, tenham a maldade de sair fora do problema. Tá? Vamos pensar sempre com prudência. Tá? Isso foi criado desde 2018, esse desenho aí. Ó. O banco cresceu rapidamente no mercado dos consignados ligados ao INSS e em 2025 algo começou a chamar a atenção. Aí o pessoal, noticiário, o pessoal já começou a prestar atenção, sabia que ia dar ruim. O próprio INSS detectou mais de 250 mil contratos suspeitos ligados ao Banco Master. O problema, muitos aposentados não reconheciam os contratos e em milhares de casos não havia nenhuma comprovação de assinatura, nenhuma autorização, nenhum documento válido. Como é que ia descontar de vocês se vocês não tinham nada ali? Vocês não fizeram contrato nenhum com o banco? A gente sabe que essa safadeza é falcatrua, né? Então é isso que a gente tem que entender.
Por isso, hoje, esse banqueiro aí, esse tal de Daniel Alvorcaro, que é um cara de pau, está preso, né? E a investigação começou a entrar num território ainda mais delicado, que é o quê? Agora a gente tem que ficar em cima, porque se ele já está agarrado, está na Polícia Federal, está preso, agora tem que ver o que já aconteceu, retornar esse dinheiro e começar a distribuir isso para vocês. Isso é o correto. A CPMI, ela pediu, né, o senador Carlos Viana pediu a quebra total do sigilo bancário do banqueiro, que é o Alvorcaro. Então, em 2026, todo o dinheiro dele que estava lá já está confiscado. Pelo menos isso está sendo bem feito, né? Está sendo um formato de fazer a justiça, de fazer a coisa realmente funcionar. A comissão recebeu mais de 30 gigabytes de documentos sigilosos. Foi um volume astronômico. Quando a gente fala gigabytes, para as pessoas que não entendem ou que não têm o conhecimento técnico, é o volume de dados das informações que foram colhidas do notebook dele, do celular dele, das informações do sistema bancário deles, todo o relatório de toda a movimentação dessa grana que foi roubada de vocês, deu mais de 30 gigabytes. É muita informação, é muito tráfego de dados. Entre eles, 221 arquivos extraídos diretamente do celular, apreendido pela Polícia Federal. E foi nesse material que surgiu uma prova polêmica, tá? Tem muita prova ali dentro. Mensagens foram aparentemente que seriam direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, quando a gente fala isso para vocês aqui, eu falo que a política do Brasil em si, ela funciona num formato muito ruim atualmente, porque tem pessoas do alto escalão que estão aí que a gente não sabe realmente o que está se passando mais, né? A gente não tem como a gente justificar quem está certo e quem está errado. O que manda é a lei. Então vamos aguardar dentro das provas o que está sendo feito, mas o que está se desenhando é que até dentro do Supremo lá está tendo ligação. A esposa do Alexandre de Moraes tem relacionamento direto também com esse Daniel Alvorcaro. Então isso a mídia está começando a soltar. E vocês têm que saber. Porque muita gente sem instrução, não estou falando todos, mas as pessoas mais simples, mais humildes, que às vezes não têm acesso a uma boa internet, a uma boa informação, ou a um canal igual ao nosso, que tem um compromisso de passar a verdade para vocês, fica achando que esses caras todos são bonzinhos. E não é por aí. A gente tem que aceitar que a ingenuidade não pode mais ser feita por parte da população. A gente tem que criar um movimento para a gente poder se unir e fortalecer, né? Para a gente saber realmente o que está se passando e tomar as melhores decisões. Só assim que vocês vão conseguir progredir na vida e melhorar. É o que eu desejo para vocês, é que vocês saiam fora desse fundo desse buraco que foi criado. Tá? A Viviane Barsi de Moraes tinha um contrato direto com o Banco Master. Aí vocês veem, olha a relação da família dele, do Alexandre de Moraes, junto com a família do Alvorcaro, com esse cara. Se esse cara está agarrado, boa coisa ele não é. Agora, o sistema que está desenhado por trás, a gente sabe que tem muito mais coisa ainda que vai aparecer. Então a gente tem que ficar ligado a partir dessa semana agora. Fiquem comigo no canal, que eu vou trazer para vocês as notícias quentes e verdadeiras sobre esse caso. Quanto mais a gente conseguir avançar aqui, mais a gente vai chegar mais próximo do nosso propósito, que é o quê? Que é a suspensão dos 180 dias, que é a revisão de muitas coisas que estão para ser assinadas lá no Senado, no Congresso, para facilitar a vida de vocês. Então, convido a vocês a se inscreverem no canal, participarem da gente nos comentários, bota aqui embaixo o nome de vocês, a cidade que vocês estão e escreve para mim, TMJ, tamo junto, para a gente poder chegar ao maior número de pessoas. Isso é muito bom. Bota o nome de vocês, cidade, e bota assim, tamo junto, Rogério. Ou bota assim, um forte abraço. Escreva nos comentários aqui que eu vou ler, tá? A cidade de vocês, o nome de vocês. E é muito bom a gente estar juntos aí em sintonia. Olha só, 129 milhões de reais entre 2024 e 2026, tá? Já está circulando isso aí. E ainda tem números que estão para 2027, tá? Mais de 3 milhões de reais ainda estão aí rodando aí, que a gente não sabe onde é que está circulando esse dinheiro, entendeu? E tem dinheiro aí para poder retornar aí, que realmente está, essa semana o couro está comendo. O senador Carlos Viana, que preside a comissão, foi direto. Ele afirmou que a CPMI não vazou documentos sigilosos envolvendo os ministros do Supremo Tribunal, mas deixou claro, os documentos que estão aqui em investigação, ele vai até o fim. Então o legal do senador Carlos Viana é isso que eu falei para vocês. O cara, ele está isento dessa parte dessa maracutaia toda lá. Ele está metendo o dedo na ferida lá e está apertando. Então nos bastidores do Congresso, o clima está extremamente tenso, porque eles sabem que está vazando muita coisa que eles não queriam que vazasse,
mas hoje a população está sabendo. Eu faço questão de trazer as informações para vocês aqui, que isso é legal, né? Faz parte. Ó, os parlamentares da oposição já pedem uma nova investigação focada exclusivamente no Banco Master. Então eles vão levantar o máximo que puder agora para fazer essa semana uma varredura total de tudo, para a gente poder fechar esse quebra-cabeça. E é nisso que o senador está apostando. Ele tem muito problema, tá? Porque muitas das vezes lá eles estão travando tudo e tentando dificultar a CPMI de trabalhar. Mas a gente sabe que a coisa realmente está andando. Então eu peço para vocês, gente, fiquem com a gente, se inscrevam no canal. Muita gente não está sabendo ainda que a gente não está chegando no maior número de pessoas, que eu tive que diminuir a live. As lives, a própria internet não estava jogando mais longe. O formato dos vídeos hoje eu estou conseguindo chegar em mais pessoas. A gente tem que chegar no Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí. Vamos botar esse canal aqui para explodir na internet, trazer notícias verdadeiras para vocês, acabar com esses canais, essas bandalheiras aí de conversa fiada, é trazer o que realmente a gente precisa, tá? Informação para vocês de primeira, de ponta. Todo dia atualizado para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus mais uma vez. Desejo a vocês uma semana abençoada para todos nós, com saúde e prosperidade. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, assim como vocês merecem. São pessoas de bem, guerreiros e trabalhadores e pessoas que deram o sangue pelo país. Então a gente vai lutar por vocês sempre, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo noticiário aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.